Ô Zé, você também tem uma, enfim, vou trazer um pouco a tese. Então, dado que a tese em vigor é a tese ainda do pouso suave, enfim, de cortes de juros nos Estados Unidos, que traz o capital para especialmente também países emergentes, aí você tem algumas localidades que poderiam trazer esse capital. Aí México, fala, México tá caro, aí Rússia foi excluído, sobra meio Brasil, e eu queria tentar entender de você para onde que você, olhando para os países emergentes, como que você vê um pouco desse fluxo, para onde você vê esse fluxo indo, e onde que seria talvez um ponto importante assim do ponto de vista do investidor que quer começar a se posicionar de novo em ativos de risco, o que ele poderia olhar nesse sentido, assim, dado todo esse cenário, toda essa tese que está em vigor hoje, que pode mudar, né? Toda hora muda. Eu acho que a tese mais provável é a do pouso suave mesmo. Uhum. Eu acho que não parece que a economia americana vai ter uma recessão. E não parece que você não vai conseguir, que você precisa de uma recessão para fazer com que a inflação caminhe para a meta. Uhum. Não parece, mas, quer dizer, eu acho que cada vez fica mais provável, à medida que a inflação vai caindo, vai ficando cada vez mais provável que você chegue na meta sem precisar de gerar uma recessão. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, para onde que vai o capital? Eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que o México está muito bem posicionado. Está bem posicionado por razões políticas. Menos ruído que o Brasil, você disse. Menos ruídos do que no Brasil. Muito menos ruído. Porque, quer dizer, o presidente do México, o López Obrador, é um cara de esquerda. Certo? Verdade. Você vai ter eleição esse ano no México. Então, você tem duas candidatas, curiosamente. Né? Vai ser a primeira vez, provavelmente, vai ser a primeira vez que o México vai ter uma presidente mulher. Tá certo? A candidata do López Obrador ainda é favorita em relação à outra candidata da oposição. Mas, quer dizer, vai ser uma eleição disputada, essa coisa toda. Mas, de qualquer forma, dada a proximidade com os Estados Unidos, dado o fato de que tem menos ruído, tem muito menos problema fiscal, o México tem uma conta fiscal muito mais equilibrada do que o Brasil. O Brasil está sempre ali no limite, tá certo? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que o México vai atrair bastante capital. Eu acho que um país que pode atrair muito capital é a Argentina, dependendo da transição para o novo governo. Se o governo conseguir passar essa transição aí, os primeiros 3 meses, 3 meses, tá certo? E conseguir se estabilizar, eu acho que a Argentina pode atrair muito capital, tá certo? Eu acho que realmente é um país que é importante. Índia vai atrair muito capital, tá certo? Eu acho que esse é outro país que vai atrair muito capital. O Brasil pode atrair capital. Eu não acho que vai ser o líder, mas vai atrair capital, tá certo? Não tem a menor dúvida que o Brasil vai atrair muito capital. Agora, 2023 foi muito ruim do ponto de vista de atração de capital, dado a quantidade de liquidez que existe no mercado financeiro internacional. Tá certo? Você tem muita liquidez no mercado internacional. O Brasil captou o quê? 10 bilhões de dólares aí de renda em capital, quer dizer, é pouco. Muito pouco, comparado com 2022, por exemplo, foi 40, sei lá, certo? Não me lembro dos números, mas eu me lembro que foi muito mais. Então, acho que que tem aí um ponto. E eu acho que tem a ver com essa coisa da incerteza. Eu acho que o Brasil tem essa questão da incerteza que para a atração de capital, essa questão da incerteza é um problema, certo? Realmente é uma coisa que os investidores ficam sempre muito preocupados, certo? Só nesse... Você quer fazer alguma? Não, é só nesse finalzinho aqui, já que você tocou no ponto da Argentina, tem uma certa dificuldade, acho que por alguma razão, não sei se é, sei lá, talvez tudo meio emparelhado assim, parece, mas o Milei já está enfrentando certas dificuldades. Agora, a gente viu recentemente a própria justiça barrando já o que ele tinha feito, se eu não me engano, era na própria reforma trabalhista, uma espécie de reforma trabalhista que ele estava querendo impor lá. E aí, o quanto que isso vai ser prejudicial, assim, para ele conseguir fazer justamente o que você está falando, né? Que é passar por essa transição, começar a implementar o que ele realmente quer. E quanto que isso, na verdade, pode meio que ser não é um tiro pela culatra, mas é meio que fazer o contrário do que ele realmente está querendo fazer, né? E trazer toda essa situação para a Argentina, que seria essa situação nova e, na verdade, ficar o que a gente já conhece, né? Independente de estar ali o presidente novo ou não, né?
Como que você vê esse cenário, assim? Porque é difícil de você analisar, né? De certa forma. A Argentina é um cenário difícil pra caramba, né? Quer dizer, não dá pra falar, isso, é aquilo, quer dizer... Não Cada dá. hora acontece uma coisa. O ponto é o seguinte, na minha avaliação, eu acho que o ponto é o seguinte, o Milei não tem opção. Ele tem que tentar fazer tudo que ele quer, entendi. O mais rápido possível. Porque a situação da Argentina chegou no nível que não tem muito jeito de você negociar nada, tá certo? Você tem lá os contras, os a favor, tá certo? Qualquer coisa que você fizer vai ter que... Muita gente vai sofrer. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, quer dizer, 80% dos custos de energia elétrica de transporte público é o governo que paga, tá certo? 80%, pô. Então, isso significa o seguinte, quer dizer, se você não tirar esse subsídio, você não consegue resolver o problema fiscal. Mas na hora que você tira o subsídio, o preço vai explodir. E vai ter uma baita impopularidade, né? E vai aumentar. Por isso tem que fazer rápido, né? Mas se você não fizer agora, entendeu? Você não faz nunca mais. Não vai fazer nunca mais, porque daqui a pouco tem eleição. Ele não tem opção. Então é o seguinte, olha aqui, ó, faz e vê o que vai acontecer. Tá certo? Eu acho que essa é a estratégia do Milei. Agora, eu tenho acompanhado de longe, mas tenho acompanhado, eu tenho alguns amigos na Argentina, então de vez em quando a gente conversa. Quer dizer, existe uma coisa que é o seguinte, ele vai tentar conquistar a maioria no Congresso, conquistar a maioria entre aspas. Isso não significa que ele vai ter maioria para apoiar ele. Não, ele significa o seguinte, ele está tentando convencer o Congresso de alguma forma que essa é a única estratégia possível. Tá certo? Entendi. E vai tentar pegar pesado por aí, tá certo? É claro que os peronistas não vão apoiá-lo, mas o pessoal do Macri, que é uma parte substancial, quer dizer, se você juntar todo o pessoal do Macri, o pessoal radical, do Partido Radical e o Milei, ele tem uma pequena maioria no Congresso, tá certo? Então, eu acho que a minha avaliação, a minha impressão é que ele está tentando caminhar nessa direção, entendeu? Quem sabe eu consigo o apoio dessa pequena maioria e aí a gente consegue aprovar e não precisa passar pela justiça, no caso da Argentina. Entendi. Entendeu? Quer dizer, se ele conseguir aprovar no Congresso, ele não precisa passar pela justiça. Então, essa coisa da reforma trabalhista... Não teria esse problema nesse sentido. Se ele conseguir passar pelo Congresso, ele tira esses caras da frente. Entendi. Entendeu? Eu acho que essa é a estratégia. Tá certo? Vai dar certo? Ninguém sabe. É impossível saber. Não dá para falar, vai dar certo. Não. Mas eu acho que, dado onde está a Argentina, isso não ou tem nada. muito jeito. Pior que tá, não fica. Não tem ou muito pode jeito. ficar, né? Sei lá, nunca sabe. Em relação às reformas, assim, você vê alguma reforma relevante? Assim, as últimas reformas que passaram foram muito mais de cunho fiscal, né? Para aumentar o... Quer dizer, na verdade, você tem duas coisas, né? Quer Imposto. dizer, esse ano passado você teve essa questão das medidas de aumento de carga tributária para aumentar a receita, para conseguir financiar, pelo menos em parte, os aumentos de despesa que tiveram esse ano, né? Que tivemos muito aumento de despesa esse ano de 2023 e vamos ter, já está anunciado uma série de programas de aumento de despesa para 2024. Então, acho que isso foi a característica lá de 2023 e a reforma tributária. Eu acho que 2024 vai ser igual. Você vai ter que aprovar as leis complementares da reforma tributária, então com uma parte do Congresso, uma parte grande do tempo do Congresso vai ser dedicada a isso, a aprovar o resto da reforma tributária que tem que fazer, tá certo? E vai ter que aprovar medidas de aumento de carga tributária, porque o que foi conseguido ano passado não vai ser suficiente para cobrir os aumentos de despesas que já aconteceram e que estão no pipeline. Eu acho que é por isso que o ministro Haddad resolveu chamar o Congresso para briga agora no final do ano, quando ele acabou com a desoneração da folha, criou lá o limite para as contribuições tributárias, tá certo? Acabou com o programa de eventos de isenção tributária para restaurantes e eventos, né? Então, ele acabou o ano de 2023 já anunciando, olha aqui, quero mais receita o ano que vem.
Na minha cabeça, quer dizer, dado o fato de que a gente não pode esquecer o seguinte: em dezembro do ano passado, tá certo? Dezembro de 2023, o Congresso aprovou a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores, o Lula vetou, o Congresso derrubou o veto e o ministro da Fazenda voltou com uma medida para voltar com a oneração da folha. Ou seja, ele está chamando o Congresso para briga. Esse é que é o ponto. Tá certo? Por quê? Porque ele percebe, a minha avaliação, pelo menos, é que ele percebe que ele precisa desse dinheiro. Tá certo? Então, vou brigar, porque é isso que eu preciso de fazer. Tá certo? Então, eu acho que a parte grande do tempo vai se dedicar a isso, a aprovar novas medidas de aumento de carga tributária para tentar gerar equilíbrio fiscal ali na frente. Tem alguns projetos ainda em pauta que você acha importante destacar, não? Não, por enquanto não tem nada que tenha sido falado, tá certo? Ou que tenha sido mencionado nem de longe. Mas sempre tem, né? Quer dizer, eu acho que um projeto, por exemplo, que deve estar no pipeline é a reforma no imposto de renda. Tá certo? A taxação da renda, eu acho que deve ser o próximo passo. E dividendo, será que volta a ser discutido? Sem dúvida. Dividendo, a JCP, né? JCP. Que tem algumas empresas que... Dividendo. Pode ser. Essa coisa, né? Que ao diminuir a taxação, quem sabe diminuir a taxação sobre pessoa jurídica e aumentar a taxação sobre pessoa física. Acho que isso é um problema, é uma coisa que está no pipeline já há algum tempo, tá certo? Vai aumentar dos 27,5%? Provavelmente, tá certo? Eu não vi nada falado, então eu estou aqui, só olha pelo que já foi feito e tenta projetar o que pode ser feito, tá certo? Um pouco é isso, taxar os ricos. Como é que é? Tem uma frase, né? Colocar o pobre no orçamento e taxar os ricos, não é isso? Tem uma frase desse tipo que o Lula costuma falar, tá certo? É isso, tá certo? Então... esses últimos foi isso, offshore e o ano foi exatamente esse. Então, quer dizer, eu acho que a tendência é essa, taxar, quer dizer, colocar os pobres no orçamento e taxar os ricos. Basicamente isso, tá certo? Boa. Isso tem um custo. O custo é diminuição do investimento. Sim. Né? Quer dizer... Que já aconteceu. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Tá certo? Então, acho que esse é o problema. Tá certo? Na minha avaliação. Não que você não tenha que taxar os ricos. Pode taxar os ricos, até por tudo bem. Mas, tá certo? Tem que saber... Se aumentar a receita, pode taxar. Né? Tem que saber fazer. A receita. Tem que saber fazer. Tá certo? Esse é o ponto. O que você vai taxar? Esse é, acho que, o ponto importante. Gastar é fácil, fazer receita que... Parar de gastar é difícil, na verdade. Essa que deveria ser a frase. E tem algumas coisas que são automáticas. Aumento do salário mínimo real. Aumento acima da inflação. Isso gera um aumento de gasto espetacular, porque as aposentadorias são indexadas ao salário mínimo, o seguro-desemprego é indexado ao salário mínimo, o BPC é indexado ao salário mínimo, tá certo? O abono salarial é indexado ao salário mínimo. Tem todo um conjunto de políticas sociais que são de transferência de renda que são indexadas ao salário mínimo. Quando você aumenta o salário mínimo real, você aumenta o salário, a renda de todas essas pessoas e aumenta o gasto do governo. Da mesma forma, né, quer dizer, saúde e educação, quer dizer, o aumento dos gastos com saúde, o aumento da receita, o aumento do orçamento de saúde e educação é indexado ao aumento da receita tributária, não é indexado à inflação. Se a receita cresce mais, o orçamento da saúde e educação cresce mais do que a taxa de inflação. Isso, quer dizer, novamente, tá certo? Você não aumenta gasto. Então, esse é o problema. O problema é que no Brasil você tem um aumento muito importante dos gastos obrigatórios reais e cada vez você compromete mais o orçamento com gastos obrigatórios reais. Esse é que é o grande problema, sempre foi o grande problema no Brasil.